E hoje eu vou falar sobre uma doença que acomete principalmente os vênetos e os seus descendentes. Estou falando nada mais, nada menos do que SVC. O que seria SVC? Calma que eu explico. SVC significa Síndrome do Vassalo Cultural. Isso aí, exatamente isso, pessoal. Vassalo. Bom, o que é um vassalo, né? É uma palavra muito ligada aos contextos medievais, os contextos feudais, principalmente. O vassalo é aquela pessoa que ela simplesmente é um serviçal, né? É a pessoa que serve. Ela não faz nada mais do que servir a alguém, a servir aos propósitos de outrem. E essa síndrome do vassalo cultural, a SVC, infelizmente faz parte, nos dias de hoje, da nossa realidade, principalmente da realidade dos vênetos e dos seus descendentes. Aqui no Brasil também e lá na Itália dos vênetos também. E a SVC, ela tem 5 pontos que afetam o indivíduo. São 5 pontos principais que eu preciso destacá-los aqui hoje para vocês. A pouca informação sobre as próprias origens. Isso é algo que acontece até um pouco a mais com os descendentes dos vênetos, principalmente conosco aqui na América Latina, particularmente aqui no Brasil. Isso acontece bastante conosco. O sujeito não tem informação alguma sobre as suas origens. Ele é um buraco, né? Ele é um buraco vazio, e quando se tem um buraco vazio a gente pode preencher esse buraco com o que bem quisermos. Com brita, areia, lama, lodo. E o segundo tópico da SVC, o senso comum. Cidadãos de senso comum. Uma pessoa de senso comum, ela sempre vai avaliar tudo nessa perspectiva de senso comum, inclusive as suas questões, inclusive a si mesmo. E o terceiro ponto da SVC, que é algo que se observa na maior parte das pessoas, pelo menos aqui, dos descendentes de Vêneto, é o conformismo. Ou seja, a pessoa é extremamente satisfeita com a imagem que criaram dela e principalmente do seu grupo pertencente. A pessoa é extremamente acomodada, ela é satisfeita com aquilo que disseram para ela que ela é, que o seu grupo é. E agora o quarto ponto, ele basicamente é decorrente ao terceiro ponto. Todos os pontos são decorrentes, começa com um efeito cascata. Ou seja, o quarto ponto é a falta extrema de profundidade quanto a si mesmo. E o quinto ponto, por conta dessa falta de profundidade da pessoa sobre si, ela tende a lutar sempre causas alheias. É aqui onde a gente encaixa essa tese da SVC. Se a pessoa não se conhece, a pessoa não conhece a fundo suas origens, ela vai ser um simples vassalo que, no seu quinto estágio da doença avançada, ela simplesmente luta para causas alheias. Esse ponto, infelizmente, já foi alcançado por uma boa parte das pessoas. E não que as causas alheias não tenham importância, mas elas têm importância para as suas causas, para as causas daqueles indivíduos. Se você é um vassalo, você simplesmente está lutando por causas dos outros e não pelas suas próprias causas, porque esse é um efeito que esconde a sua própria ignorância sobre você mesmo. Sempre se tem um motivo maior do porquê as pessoas acabam desenvolvendo essa síndrome, né? Essa síndrome do vassalo cultural, a SVC. No caso dos vênetos aqui no Brasil, essa síndrome, obviamente, ela foi agravada por conta do contexto político. E a gente fala isso lá do período do Getúlio Vargas, onde se teve toda aquela proibição sobre a língua, se teve uma campanha de nacionalização, digamos que hoje seria considerado facilmente como racismo, né, contra estrangeiros. Os imigrantes europeus naquela época simplesmente não podiam falar suas línguas, não podiam viver em nenhum contexto que fosse diferente daquele que era imposto pelo Estado, daquilo que era reconhecido como brasileiro. Não é raro encontrar nos registros históricos daquela época sobre cidades que eram colonizadas somente por descendentes de europeus. Nessa campanha de nacionalização do governo, se começou a mandar brasileiros e mais brasileiros para cá, para justamente servirem como um segundo olho do Estado. E essas pessoas, obviamente, discriminavam, né, todos os atos, todos os costumes, as línguas e tudo que esses europeus e posteriormente seus descendentes de europeus faziam. E vocês sabem que um fator ideológico, um fator político desses, ao passar do tempo ele acaba se tornando uma espécie de cultura dentro da sociedade. E é isso que se tornou esse desprezo, esse preconceito contra a cultura europeia tardia trazida para o Brasil. Não faz nem tanto tempo assim, era muito comum quando eu era criança e também adolescente sofrer preconceitos de pessoas que não pertenciam
ao meu grupo étnico, digamos assim, para se entender melhor, chamando nós, que éramos descendentes de vênetos, de gringos, gringo burro, polenteiro, idiota, estúpido, colono, dando risada do sotaque. É uma cultura realmente que surge desde aquela época e que vai emburrecendo as pessoas. Os descendentes vão cada vez mais nascendo e se odiando, É uma cultura de ódio a si mesmo e, obviamente, a pessoa já nasce pronta, já nasce com esse vírus, digamos, da SVC. Já nasce um buraco, um buraco bem vazio, sem nada mesmo, e pronto para ser preenchido por lama, por lodo. Então, fica aí um pouco da minha reflexão. Espero que a maior parte das pessoas, assim como eu também, como eu já sofri da SVC, a síndrome do vassalo cultural, consigam se livrar, consigam se curar disso. Fujam sempre dos estereótipos. Procurem as suas origens na raiz. A minha origem é origem vêneta, não é origem italiana. O Estado italiano é um estado muito recente. Eu já falei em outros vídeos, é como se juntasse toda a Península Ibérica e dissesse que a partir de agora existe uma etnia ibérica. Não existe uma etnia italiana. Existem várias etnias dentro da Itália. Essas etnias precisam ser respeitadas, porque elas têm culturas, e elas têm línguas, elas têm uma vivência, elas têm uma história diferente. Então, se você é vêneto, procure por cultura vêneta, procure aprender a sua língua vêneta. Não estou falando sobre italiano. Italiano não é a nossa língua. Obviamente, se você sabe, se você quer estudar italiano, não tem problema nenhum. Mas a sua língua sempre será o vêneto. Procure se aprofundar na sua cultura. Ok? Tchau, tchau!